Então você está se perguntando se o inglês é realmente importante para o seu sucesso profissional, para crescer na sua carreira de trabalho? Ou você tem dúvidas se você deve estudar inglês agora ou priorizar outras coisas? É uma dúvida muito importante essa, e eu estou aqui para te ajudar. Pois é, nós voltamos, o canal Sou Desenvolvedor está de volta. Só que agora com novidades. Eu estou gravando este primeiro vídeo dessa nossa retomada do meu estúdio. Isso, agora eu tenho um estúdio profissional de gravação onde eu produzo outros conteúdos. E eu estou usando aqui também para o canal Sou Desenvolvedor. Então aguarde, teremos vários assuntos a serem abordados aqui, todos muito interessantes, legal? E se você gosta já dos nossos vídeos, se você quer continuar assistindo, dá aí um subscribe, vire assinante do canal, aperte lá o sininho para receber as notificações, já dá o like no vídeo aí também para ajudar a gente, que com certeza vai ter muito mais assunto e outros temas variados também. Bom, inglês. Tá na hora de aprender? Eu acho que todo desenvolvedor deveria saber inglês, óbvio, né? Mas quando começar a aprender? Muita gente me pergunta, poxa Eduardo, eu tenho tanta coisa para aprender, eu tenho tecnologia no sentido de linguagem, frameworks, ferramentas, aplicações assim no sentido de devo aprender cloud, devo aprender arquitetura, onde eu foco? Foco no inglês? O inglês vai consumir um tempo meu onde eu poderia estar estudando tecnologia e eu preciso crescer na carreira. O que eu devo priorizar? Muita gente me pergunta isso e eu resolvi até gravar esse vídeo para inaugurar e para responder de uma vez por todas. Se eu fosse você, eu parava tudo agora e começava a estudar inglês. Pronto, respondido. Bom, mas vamos lá. Por que eu tomaria essa decisão? Eu vou contar um pouco da minha história, o porquê que o inglês para mim foi uma pedra no sapato e porquê eu faria totalmente diferente do que eu fiz na minha vida. Tá legal? Então, primeira coisa, se você tiver como estudar inglês agora, comece a estudar inglês agora. Pode dividir o tempo com uma nova tecnologia, com alguma coisa que você esteja querendo estudar também, óbvio. Mas não deixe de priorizar o inglês. Na verdade, o inglês tem que ser a sua prioridade número 1. E agora, depois que eu disse isso, eu vou explicar o porquê. Muita gente me pergunta, Eduardo, como você consegue absorver tanto conteúdo? Da onde você bebe? Qual que é a fonte da informação que você bebe, né? Da onde você arranja o conteúdo que você escreve sobre, que você dá curso sobre, né? Aonde que você vai aprender? Obviamente que não é de algum lugar que está escrito em português. Por quê? Porque a informação original, quem produz a tecnologia e quem começa a falar sobre ela primeiro, está sempre falando inglês, até por um padrão da indústria, do mercado, né? Então, se você quer se tornar uma pessoa mais informada, se você quer estudar a informação direto da fonte, seja pela documentação, seja pelo autor que desenvolveu a tecnologia ou a metodologia, enfim, você tem que ler isto em inglês. Muita gente pergunta, poxa, eu não tenho condições de fazer, por exemplo, um curso seu, Eduardo, como que eu faço para aprender isso de outras formas? Eu falo, olha, eu tirei o material desse curso através desses livros aqui, e obviamente todos eles estão em inglês. Mas eu não leio inglês. Tem uma versão em português? Nem todos. E o pior, alguns deles que estão em português estão numa tradução horrível. Parece que alguém pegou e colocou no Google Translator e falou, olha, traduz isso aí automaticamente. Então, no meio dessa leitura, você vai encontrar, por exemplo, connection strings traduzidos para cadeias de conexão. Tira totalmente o escopo, o contexto do que você está lendo. Você vai ficar mais tempo tentando entender a tradução do que absorvendo o conteúdo técnico que o livro está se propondo a colocar. Isso acontece com muitos livros em português. É horrível. Alguns já foram talvez traduzidos e revisados por um ser humano que entende de tecnologia, então ele conseguiu adequar as palavras corretas. Mas a maioria dos livros, principalmente os mais importantes, eles acabam não passando por esse crivo, né? Eu conheço livros consagrados que a tradução dele para português é horrível. Ou seja, você dificilmente vai conseguir consumir o mesmo conteúdo que eu consumo hoje em português. É o fator primeiro fator para você começar a ler inglês.
Então, se você quer se informar diretamente da fonte, não esperar que alguém leia aquele texto, escreva sobre, que é o que eu faço também. Eu escrevo no meu blog coisas que eu li, talvez em um site, um livro. Então, eu crio materiais em português e as pessoas consomem a minha visão de um material que, na verdade, foi de outra pessoa. Então, olha só, você tem que esperar esse timing, né, de alguém consumir aquele conteúdo para depois fornecer ele em português. Tudo bem que eu forneço com a minha visão, com a minha experiência, mas você não necessariamente precisaria esperar que alguém fizesse isso por você, certo? Ok, é um motivo. Não só livros, tá? Por exemplo, eu assisto muitas palestras, não só de tecnologia, lógico, mas, por exemplo, saiu uma palestra muito importante de uma pessoa muito renomada sobre microserviços. Eu assisti ela assim que entrou no YouTube. Eu assisti ela sem legenda, só ouvindo e entendendo. Por quê? Porque eu conheço inglês, eu entendo o suficiente para escutar uma palestra e entender o que a pessoa está falando. Se você não tem inglês, você vai depender de legenda, de repente daquelas legendas de tradução instantânea que não são tão boas assim. Então você começa a notar os gaps que você está tendo de perda de informação, a dificuldade que você tem para pegar um conteúdo original e tentar traduzir para o seu idioma, no caso o português. Realmente é bem complicado, né? Então, livros, palestras, cursos, que eu faço muitos cursos com americanos, seja qualquer pessoa que fala inglês, né? Eventos em geral, todos os conteúdos originais, documentação, enfim, estão em inglês. Você não pode ficar dando muita volta para entender o que está ali. Você tem que pegar aquilo e consumir. O tempo que você vai gastar naquilo é consumindo e não tentando jogar para um idioma que você entenda. Ou seja, você tem que eliminar esse problema da sua vida. Por quê? Porque o tanto de tempo que você vai despender gastando para traduzir e achar conteúdos em português, você estaria gastando estudando inglês e nunca mais na sua vida tendo esse problema. Não é verdade? É um motivo número 1. Outra coisa muito importante. Dúvidas. Eu tenho uma dúvida de como fazer tal coisa, estou tendo um problema X, eu gostaria de saber se tal coisa é possível, o que você faz? Geralmente, eu pesquiso em fóruns, eu uso muitos fóruns, por exemplo, Stack Overflow. Obviamente, existe a versão em português do Stack Overflow ou de muitos outros fóruns de tecnologia e discussão em geral. Só que, vamos lá. A população, vamos colocar que 100% da população está habilitada a falar em inglês, principalmente na parte técnica. Por que você se reduziria a uma porcentagem, sei lá, de 3% do conteúdo mundial que está escrito em português? Nem 3%, deve ser menos, né? Você está limitando o seu feixe de informação a isso aqui, sendo que ele é desse tamanho. Então, quando você quiser postar uma pergunta, uma dúvida, um problema, você vai postar em quê? Em português? Você vai só receber resposta de quem está lendo em português. Isso que é a nossa cultura de ajuda, assim, de trabalhar em fóruns, pode ser que seja forte, mas não é tão forte quanto a global. Então, se você postar sua dúvida num fórum em inglês, escrito em inglês, a sua chance de responder, de ter sua pergunta respondida é muito maior. E outra, a assertividade é muito maior. A questão da assertividade vale tanto quanto para artigos, posts, matérias escritas em inglês, quanto para dúvidas respondidas. Porque, convenhamos, o Brasil é muito carente de educação, principalmente na educação clássica, na educação base, mas também na educação tecnológica. Ou seja, existem conteúdos muito mais assertivos, muito mais direto ao ponto, até mesmo com um grau de assertividade muito maior lá fora. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu leio conteúdos em português de outros autores e falo, nossa, mas tá errado isso. É muita responsabilidade, irresponsabilidade nesse caso, né? Você escreveu uma coisa que não é certa, que tá errada, que está induzindo uma pessoa a pensar errado. E, querendo ou não, em português eu descobri, né, em matérias, em artigos em português, eu descobri muitas falhas. Sendo que quando eu leio alguma coisa de fora, também há falhas, mas é um número menor. A assertividade, quer dizer, você está tendo uma oportunidade de consumir conteúdos mais assertivos em inglês. Mas o Stack Overflow em português, eu consigo então me virar por ele? Consegue, só que você está se limitando.
Então, quando você tem o inglês, você está conversando com 100%, né, da comunidade técnica global. Então, o que você prefere? Conversar com isso aqui ou com isso aqui? Depende, né? Quanto mais chances de você ter a sua dúvida ou discutir um assunto que agregue ao que você está querendo aprender, melhor. Agora vamos para o terceiro motivo nesse caso, né? Um terceiro motivo muito importante. Oportunidades de emprego. Bom, ter o inglês no seu currículo, o papel aceita tudo. Eu mesmo já coloquei o inglês intermediário sem ter inglês intermediário. Todo mundo basicamente faz isso, né? Inglês básico, inglês intermediário. Daí chega na entrevista, meu inglês não é tão bom, mas eu estou estudando. Tá nada. Mas se precisar eu estudo, né? Ok. Então, cuidado. Se você coloca o inglês no seu currículo, no mínimo você tem que apresentar um inglês compatível com o que você informou. Porque senão, tudo aquilo que você informou no seu currículo também vai cair em descrédito. Quer dizer que você é sênior em .NET ou em Java, sei lá, mas você disse que também era intermediário em inglês e você não é. Quer dizer que você é realmente sênior em Java? É o mesmo número, assim, com a mesma razão que você se compara sênior em Java como que você é intermediário em inglês? Olha o descrédito aí, isso é muito ruim numa entrevista de trabalho, porque muitas entrevistas hoje caem no filtro do inglês e a pessoa aplica uma prova, um teste oral mesmo, né, na sua frente ali e você tem que estar pronto. E outra, contar uma história triste. Antes de eu ser empresário e tudo mais, eu estava buscando uma nova oportunidade de emprego. Busquei, até que então um headhunter achou meu contato não sei aonde e me ligou oferecendo uma vaga. Uma vaga sensacional, a vaga dos meus sonhos. Era para ser arquiteto, chefe de um projeto muito grande, de uma empresa internacional, multinacional no caso, né? E ele já tinha até feito um crivo técnico, passei então na entrevista com outro técnico, o técnico me aprovou na entrevista. Cheguei na última fase. E aí, a última fase qual que era? Era conversar com o meu superior, no caso seria o diretor, né, da empresa, que eu me reportaria diretamente a ele. E esse cara, ele não era brasileiro, ele vivia na Inglaterra e eu tinha que me reportar para ele diariamente. Reuniões, reporting, viajar para lá esporadicamente, talvez, enfim. E o que aconteceu? Eu falei, olha, como eu já disse, meu inglês não é tão bom, mas o próprio headhunter falou, não tem problema. Eu sei disso, mas se a gente perceber que é o suficiente e você vai conseguir melhorar, obviamente você tem esse tempo aí para evoluir no inglês. Eu pensei, tudo bem, vamos lá. Eu falhei miseravelmente. No final da entrevista, eu recebi, né, o feedback imediato. Falei, olha, infelizmente seu inglês não é o suficiente para iniciar nessa carreira, nessa vaga. Tava tudo certo até o seu inglês determinar que você não vai conseguir evoluir na fase aí da contratação. Infelizmente não é tua hora nessa empresa. Imagina que você trabalhou, naquele caso eu já tinha trabalhado pelo menos uns 10 anos na área, na hora que chega o momento certo para você estourar na sua carreira, pegar a oportunidade que você tanto estudou tecnicamente e você já estava aprovado, para um motivo, um fator que você, ignorou durante toda a sua vida, vir lá e morder a tua bunda por trás, se esfaquear, enfim. Eu estudei tanto tecnologia e desprezei a questão do inglês porque eu me virava com translator, eu me virava com isso, me virava com aquilo, enfim. Dava meus pulos na hora de ler, mas na hora de conversar não rolava. Aquilo lá me pegou e depois daquele dia eu nunca mais deixei o inglês de lado. Eu saí daquela entrevista na rua andando. Eu não vou deixar isso acontecer de novo, vou começar inglês agora. E comecei, sem dinheiro mesmo. Conteúdo grátis, aqueles aplicativos, Duolingo, sites, chat com desconhecidos, chat de voz, chat de mensagem. Então, existem várias formas. Lógico, escola também ajuda bastante, principalmente se você for zero em inglês, né? Entra numa escola, aprende o básico, destrava e pronto. Aí você vai conseguir ter um pouco mais de evolução para poder de repente aprender sozinho. Eu, como sou autodidata, eu consigo aprender, demora um tempo a mais de repente, mas eu me viro do meu jeito. Como que você vai fazer para estudar inglês? Eu não sei.
Cada um tem uma forma melhor, existem vários conteúdos na internet dizendo como, né? Não preciso dizer exatamente isso aqui. A única coisa que eu digo sobre inglês, não tenha vergonha. Ninguém fala o inglês perfeito quando está aprendendo. E você nunca vai falar o inglês perfeito se você não abrir a boca e falar o inglês, seja ele torto, seja ele errado, seja ele feio. Não tenha medo, porque se você não abrir a boca e falar, você nunca vai pular de um nível de ruim, de mediano, para um nível fluente, para um nível de inglês perfeitinho. Abre a boca e fala. Não tenha medo. O gringo, ele sabe que você é brasileiro, que você não tem um inglês perfeito, mas se ele te entender, tá ótimo. Bom, relação ao trabalho, né? Principalmente se você for mandado aí para uma convenção que só fala inglês, tiver que passar um reporting sobre essa tecnologia, sobre aquilo que você viu na convenção, ou de repente se interessar uma tecnologia e viajar para os Estados Unidos para assistir uma palestra, sem inglês você não vai fazer nada, não tem live translator, né? Ok, você não vai se virar com um translator pro resto da vida, o inglês é muito importante e não faça como eu fiz. Não deixa o inglês voltar na hora errada e te mostrar que você fez errado a sua vida inteira, te tirando uma oportunidade pela qual você se preparou a vida inteira. Ou tirando várias outras oportunidades, como uma viagem, né, poder se comunicar, poder fazer networking. Enfim, o inglês abre muitas portas, muitas mais portas do que a própria tecnologia que você está estudando em si. Então, faça sempre esse paralelo. Estude o inglês como prioridade, estude a tecnologia, coloque aí um mapa mental, faça um planejamento do que você quer aprender. Inglês, mais alguma coisa. Inglês, mais alguma coisa. Sempre estude inglês e pratique. Falando, escrevendo, lendo, assistindo seriado, enfim. Você vai encontrar várias formas. Tá legal? Inglês é muito importante, principalmente porque de repente a empresa nem exige. Mas, se você estiver lá concorrendo com alguém que tem inglês fluente e você não, por mais que não seja necessário para a vaga, se for um critério de decisão, a pessoa vai ficar com quem conhece inglês, vai que, né? Então, além de tudo, é um fator a mais no seu currículo para valorizar mais o profissional que você é, tá certo? Essa é a dica, de repente estava até meio óbvio, mas com essa minha vivência, com essa minha experiência que eu estou passando para você, de repente você mude a ideia e comece a priorizar mais o inglês. Tá legal? Comentários, discussões, vamos usar aqui, né? Deixa seu comentário no vídeo e sugere novos temas, curtiu, dá um like, a gente se fala no próximo vídeo. E outra, só para não esquecer, né? Eu sou desenvolvedor, então acredite em mim, eu sei o que eu estou fazendo.